artes. Diga o que disser Aristóteles e toda a filosofia, não há nada como o tabaco. É a paixão da gente fina. Todas as outras são detestáveis. Tenho que dar umas ordens. Voltarei dentro do quarto de honra. Mas fica a saber que o teu crime não ficará impune e que o próprio céu com que brincas saberá vingar-me a tua perfídia. Levar a palco Molière em 2022, 400 anos depois do nascimento do dramaturgo francês, continua a ser uma necessidade, porque é um clássico e os clássicos têm a característica de transportarem temas da humanidade para todo o sempre. Quem o diz é o encenador António Pires, que levou a palco Dom João no Teatro do Bairro, em Lisboa, em fevereiro, e no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, em maio. É um clássico e os clássicos têm esta característica de transportarem, não é, temas da humanidade para todo o sempre e que podem ser lidos, podem serem representados, porque nós vemos sempre lá. De todo o repertório de Molière, porquê é que escolheu o Dom João? Por causa da hipocrisia. Há um monólogo quase no fim em que ele fala sobre a hipocrisia. E eu acho que aquilo lá está muito atual. Acho que me apeteceu falar sobre a hipocrisia. O Dom Juan é um personagem muito sincero, muito ingênuo. Ele tem todos os defeitos do mundo, tem todos os defeitos. Ele diz, porque diz a verdade, faz só o que lhe apetece e não olha a meios e não está para seguir normas da sociedade e é por isso que ele é condenado. Mas no fim ele diz que vai fazer como os outros seres humanos fazem, ou seja, vai se transformar num hipócrita, vai se disfarçar, e neste caso é com a religião, mas nós podemos transportar para outras coisas, para o que quisermos, e vai passar com uma grande cara de pau a mentir e a fazer todas as conveniências, vai tratar com a sociedade com a hipocrisia necessária. Ora... Ou seja, mais do que um sedutor, ele era acima de tudo um materialista, um ateu, uma pessoa que desafia tudo e todos, não acredita em nada, é altamente cínico. Sim, e profundamente triste. Este tipo de heróis ou anti-heróis ecoa com o mundo de hoje. Sim, de alguma maneira, mas ele faz isso, eu acho, da nossa visão aqui, ele faz isso justamente por causa da sinceridade, ou seja, ele é assim, ele não nega que seja assim, ele está sempre a dizer que é assim, que não tem que mudar por nada, e no fim diz, vou continuar a fazer as mesmas coisas, mas vou ser como aos outros, vou-me tapar com a capa da religião, e sobre essa capa, portanto, vou estar defendido e posso fazer as mesmas coisas todas, os mesmos erros todos, que vão todos defender. Isso acontece muito, não é? Os grandes vigaristas, os grandes ladrões, os déspotas, os putins desta vida, têm muita gente a defendê-los e a dizer as coisas mais horríveis com uma cara de pau e com uma defesa em cima de uma capa. Ou porque são presidentes, ou porque têm vestido umas roupas da Prada, ele fala disso. Estão defendidos e conseguem fazer tudo o que o Dom Juan fazia, sendo que não são castigados. Precisamente, uma especialista francesa da difusão das obras de Molière em Portugal, a Marie-Noëlle Ciciat, dizia-me que houve uma grande censura em torno do Dom João em Portugal, que a primeira edição portuguesa foi publicada em 1971 e foi preciso esperar por 1986 para a primeira representação, porque a obra era considerada um ataque aos valores morais e religiosos. Justamente. Nesta altura, hoje, na era das fake news, da radicalização das posições, porque é que é tão importante levarmos o Dom João a palco? Justamente porque discute isso, lá está. Discute a hipocrisia, discute de uma forma muito clara. Quando se ouve aquele monólogo, fica-se com uma ideia muito clara da hipocrisia, de como as coisas, como a mentira funciona, como as mentiras funcionam. Foi uma coisa de certeza absoluta muito condenada, porque já na altura foi, não é? Já na altura da estreia foi, justamente porque atacava a religião. E atacava a religião desta maneira tão direta. E há uma coisa muito engraçada que o texto faz. É que apesar de ele ter todos estes efeitos, nós ficamos com ele. E nós só ficamos com ele porque conseguimos perceber que somos assim. Porque ele é tão humano, que nós revemos naqueles erros que ele fazia, naquelas vontades. Às vezes dá-nos vontade também de mandar tudo às favas e fazer o que nos apetece. E por isso é que foi muito condenado. E por isso é que é importante fazer hoje. E por isso é que é absolutamente contemporâneo também. Sim. É uma personagem lúgubre, no fundo ele corre para a morte. Se ele é um herói trágico, que comédia é esta? A comédia e a tragédia está muito
Está sempre muito, 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 muito próximo. Mas vou voltar a bater no mesmo. É uma comédia porque a maneira como ele faz as coisas, ou seja, aquele descaramento e a maneira como ele dá a volta às situações é que nos faz rir. Mas como é um texto muito, muito, muito inteligente, não é um riso fácil, não é uma comédia que pelo riso, mesmo as situações, nós rimos, mas não deixamos de pensar, ou seja, porque o que ele está a fazer, o público acaba sempre por ter um juízo de valor sobre aquilo. Ou ri porque acha que aquilo é muito mau, ou ri porque acha que também poderia fazer assim, ou ri porque acha que os outros são todos parvos. Mas nas discussões que ele tem, nas situações que acontecem, apesar de serem cómicas, deixam sempre um bocado para nós pensarmos, para nós nos pormos lá. É este tipo de comédia, uma comédia boa. A qualidade artística da peça também passa pelo texto, aliás, começa no texto, que tem mais de 350 anos. Como é que foi atualizar, entre aspas, um texto tão palavroso, com expressões quase anacrónicas? Como é que foi esse trabalho de dramaturgia com os atores? Sobretudo começou logo na tradução. A tradução de Luís Lima Barreto e da Fátima Ferreira, que fizeram esta tradução e fizeram-na, não que ela parecesse um texto atual, mas que ela deixasse transparecer que é um texto antigo. Mas há uma parte em que há um dialeto entre os dois camponeses. Isso fizemos com o Luís Lima Barreto, de Trás-os-Montes, e portanto conseguiu escrever aquilo na perfeição. Os atores inclusivamente não sabiam falar o transmontano, quer dizer, não é falar transmontano, é com a pronúncia, só com o sotaque transmontano, mas a maneira como ele escreveu aquilo é deliciosa. Portanto, porque ele é transmontano e fez isso. Mas no resto do texto, houve sempre uma preocupação muito grande com deixar parecer que o texto não é de hoje. Isso foi para todo lado, quer dizer, eles estão vestidos de época. Era isso que eu também lhe ia perguntar, em termos de figurinos, em termos de cenografia, em termos de desenho de luz, de sonoplastia, como é que foi recriar esse universo molièresco hoje? Nós fizemos aqui neste teatro, mas depois andámos por outros teatros, fizemos uma cenografia que é pintada à mão, com as pernas, portanto, é um teatro à italiana, com pernas e bambolinas, e com o fundo todo pintado à mão por uma pintora, Jacqueline de Mantenho, tudo pintado à mão. E depois, os figurinos são figurinos de época. Vão buscar esse lado antigo. E o texto também. Porque eu acho mais importante não é as coisas serem coladas à realidade de hoje. É o público saber que aquilo é uma coisa que foi escrita há 400 anos ou há 300 e tal, e conseguir continuar a pensar e ver coisas novas, coisas do olhar de hoje, criar coisas absolutamente novas a partir de um objeto que tem esta idade. Isso é uma coisa muito importante. E isso foi deixado lá. Depois há um trabalho de dramaturgia, que é um trabalho que nós fazemos muito, que começa na tradução. Portanto, o Luís Lima Barreto foi ator, tem 70 e tal anos, mas foi ator durante muito tempo, traduziu muita coisa, e quando traduz para falar. É completamente diferente de fazer uma tradução para se ler, e uma tradução para leitura. Não é? Para leitura, e uma tradução que tem a preocupação de ser um texto que vai ser falado, que vai ser dito. E, portanto, começa logo aí. E depois é muito trabalho de mesa, é muito tempo a falarmos, a dizermos o que é que está ali, o que é que nos apetece dizer dali, o que é que nos apetece pôr em cena. E havia outro motivo pelo qual eu fiz o Dom Juan, porque há dois atores. Diga lá. Que é o Jaime Baeta, que faz o Dom Juan, e o Sganarello, que é o João Barbosa, e que trabalham aqui na companhia há muito tempo, e que são dois atores que estão sempre a brincar um com o outro, que é uma parelha cómica. E eu quando comecei a pensar assim, estes têm que fazer o Dom Juan, os dois, porque isto vai se transformar numa coisa hilariante, porque a forma como eles brincam na vida real, não é? Eles transportam isso para o palco e fica uma coisa muito lúdica, muito viva, e esse foi um dos motivos pelos quais eu escolhi fazer o Dom Juan. Há quem diga que Dom Juan e Sganarello são duas faces do Molière mesmo. Sim, pode-se pensar nisso, porque há sempre uma discussão, apesar deles serem separáveis, eles discutem sempre. Por exemplo, quando naquela parte em que o Dom Juan está a dizer que é ateu, que não acredita em nada, não acredita na medicina, não acredita nos medicamentos, o Sganarello está no lado oposto, completamente oposto. Não é? Está a dizer que acredita em tudo, que acredita que a coisa em que ele acredita mais são nas almas penadas, imagine-se. O outro não acredita nem em nada, acredita que 2 e 2 são 4, como ele diz. E, portanto, pode-se pensar nisso, ou seja, nós temos dúvidas, não é? Todos nós temos dúvidas e todos nós temos sempre dois lados, sobretudo nas coisas de fé,
duvida-se muito. Há quem diga que Molière dignificou a comédia ao retratar a natureza humana, ao evidenciar a contiguidade entre comédia e tragédia. Outros apontam o livre pensador revolucionário. Você, como é que olha para ele, como é que o define? Foi uma grande surpresa. Eu tenho feito um trabalho, quer dizer, eu faço 2 tipos de espetáculo, 3 se calhar. Faço um teatro, sei lá, mais comercial, tudo, por exemplo, aquele Lar Doce lá que está ali no Maria Matos com a Maria Rueff e com o Joaquim Monchique, que fui eu quem ensinei. Gosto imenso de trabalhar ali no teatro comercial, no teatro de comédia, que é uma comédia muito primária, mas não é primária, não é muito objetiva, muito de hoje em dia, com personagens que se vê hoje em dia, até como nós costumamos dizer, com peixes do dia, com coisas que estão na política e que vemos na televisão, que aqueles atores põem buchas e não sei o quê, é assim, com qualidade sempre, com muito trabalho. Depois, aqui no Teatro do Bairro, onde eu desenvolvo a minha atividade artística, sejamos assim mais artística, costumo trabalhar 2 tipos de coisas. Trabalho textos ou muito esquisitos. Trabalhei Perrec, por exemplo, que não é evidente. Trabalhei, agora por exemplo, esta peça que está aqui é um texto da Gertrude Stein. Portanto, são textos que não têm narrativa, são textos que são absurdos, muito deles, e a par disto, trabalho clássicos. E andei sempre a trabalhar o Shakespeare, depois trabalhei Lorca. Nunca tinha pegado no Molière. Foi o Luís Lima Barreto, o tradutor, que me apresentou. Disse, ele está reformado, tem 77 anos, uma coisa de 76, está reformado e disse, olha, eu quando não tenho nada para fazer ponho-me a traduzir. E agora vou começar a traduzir o Dom Juan. E depois mostrou uma tradução e eu fiquei completamente apaixonado por aquela tradução. Não sei se foi da tradução dele, mas fiquei tão surpreso. Sempre me apeteceu começar a investigar e ver o Molière. Pegar naquilo, quando eu digo ver, é estudar, é trabalhar com aquilo, entrar com aquelas palavras, entrar naquele universo. E foi uma surpresa autêntica. Eu nunca pensei que eu encontrasse tantas coisas que me dissessem respeito, tantas coisas que me apetecesse trabalhar, ainda por cima como comédia, que é um género que eu adoro, e agora vou ligar ao meu trabalho no tipo teatro, no teatro comercial, não é? Eu gosto de trazer isso para aqui, é um ritmo diferente, e isso está lá tudo. Por exemplo, quando pegamos naquele texto, nós conseguimos compreender exatamente como é que se faz comédia, porque o próprio texto obriga a ritmo, a uma coisa acelerada, a uma agilidade na maneira de representar. Isto são coisas bestialmente técnicas dos atores, não é? Para fazer comédia, mas é um prazer. Essa técnica também está muito no Molière. Para além dos temas, a forma como aquilo está escrito, são lições autênticas de comédia. E é para voltar a Molière? Sim. Não sei bem quando, não sei com o quê, mas vou voltar de certeza absoluta. Tem alguma peça em especial que gostaria de tratar? Ainda não sei. E para o ano, se calhar, vamos ter a reposição do Dom Juan? Sim, não vamos fazer reposição, vamos continuar a digressão. É um espetáculo que é fácil de montar, é um espetáculo que nós montamos em para aí metade de um dia, para aí, sei lá, umas quantas horas, o espetáculo fica montado e estes atores gostam tanto de fazer isso, divertem-se tanto, que isso passa para o público e começamos a ter muitas solicitações de espetáculos fora de Lisboa e, portanto, vamos fazer alguns, sim. Eu não tenho de cor isso, mas vai acontecer. Muito obrigada, Obrigado, António. também. As palavras do encenador António Pires sobre Molière e sobre o seu Dom Juan, uma peça com mais de 350 anos que continua a ser urgente levar a palco.